Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje estou aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira para fazer a leitura e as considerações da Bíblia, do livro de Provérbios em seu capítulo 24, versos de 6 a 10. Como todas as quintas-feiras até aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essas leituras e reflexões, mas se você não estiver com ela, não tem problema. A gente sempre faz a leitura e considerações de forma assim pausadas e espaçadas para aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Nessa noite não será a diferença. Então, livro de Provérbios, começando já pelo começo. Livro de Provérbios, capítulo 24, versos 6 a 10, nessa mensagem de hoje que tem o título como Não Desista. O verso 6, ele fala assim da palavra do Senhor: porque com os conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. E a gente tem algumas referências paralelas para esse verso para a gente poder assim refletir sobre ele. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 14, fala que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. No livro também de Provérbios, mas no capítulo 15, no verso 22, fala que quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. E Provérbios, capítulo 20, verso 18, fala que cada pensamento se confirma com um conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. E a gente pode refletir da seguinte forma: primeiro, o óbvio, que ninguém detém toda a sabedoria, que não precise se aconselhar com alguém, que não precise buscar nas pessoas os conselhos que vêm das experiências delas para assim refletir sobre alguma coisa. E também que o sábio conselho, ele é uma força, porque não é em qualquer consideração que a gente vai fazer sobre as nossas vidas, onde a gente busque conselho para as pessoas, não é qualquer recomendação que vai resolver, muitas vezes, né? A gente precisa consultar pessoas sábias, pessoas fortes, né? Pessoas muitas vezes com mais experiência, não necessariamente de idade, mas muitas vezes também com idade. E é para aquele que crê no Senhor, tementes a Deus, conhecedoras da palavra de Deus, porque assim eles são sábios genuínos, né? Eles são cautelosos, eles são sérios e conforme a palavra eles são bem-sucedidos, não necessariamente materialmente, mas muitas vezes, inclusive materialmente, né? Quando a gente entra nesse lugar de buscar conselhos, a gente toma um tempo, a gente tem um tempo que é tomado de nós, porque a gente para ouvir e explicar, e a gente toma essas opiniões sóbrias e a gente reflete sobre elas cuidadosamente, né? E muitas vezes, se a gente for parar para pensar, se o jovem assim for agir, ele fica a salvo de todas as decisões precipitadas, de todas as decisões tolas e de todas as decisões doloridas. É esse o efeito, né, de agir com calma e sabedoria, né, e com muitas probabilidades de sucesso. A busca por conselhos no momento que a gente precisa para resolver algo, para seguir em alguma direção ou ainda para realizar alguma coisa na nossa vida, é um ato de confronto direto ao orgulho, porque aquele que é o orgulhoso, ele é impedido por ele mesmo de se humilhar diante do outro buscando um conselho, onde muitas vezes pode acontecer uma crítica, pode acontecer uma repreensão, quando você se expõe que assim precisa ajuda, né? E muitas vezes, sendo entregue ao orgulho e não buscando conselho, você ali está impedido de receber a ajuda e a boa direção. Então esse verso, ele é justamente para fazer a gente compreender e refletir na importância, né, de buscar conselhos e pontos de vista. Não é sobre falar toda a sua vida para todas as pessoas, mas é buscar conselhos importantes a pessoas nas qualidades idôneas conforme a palavra do Senhor. E nessa multidão de conselhos é que aí sim você encontra a sabedoria para seguir na melhor forma a sua vida. O verso 7, ele fala assim: demasiadamente alta para o tolo toda sabedoria. É demasiadamente alta para o tolo toda sabedoria. Na porta não abrirá a boca. E fica parecendo um mistério, né? E no livro de Provérbios ainda, no capítulo 14, verso 6, fala que o escarnecedor, ele busca a sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. E a gente pode
refletir da seguinte forma, né? A sabedoria é alta demais para o tolo, porque a dificuldade não está na sabedoria, né? Porque a sabedoria ela é fácil para aqueles que são sinceros e admitem que precisam dela, e admitem que não sabem todas as coisas, mas ela é alta demais para o tolo, porque no tolo falta vontade de buscá-la. E muitas vezes ele é dominado pela própria preguiça, ele até a deseja, mas ele não se empenha, ele não a busca, ele não está disposto a se sacrificar em busca da sabedoria, né? É como se, em um resumo, esse verso ele trouxesse pra gente a reflexão de que os tolos, eles não têm, né, nada a dizer quando são discutidos assuntos importantes, justamente pela sua ausência de vontade, ausência de empenho, ausência de disciplina, ausência de esforço em buscar a sabedoria. O verso 8, ele fala assim: aquele que cuida em fazer mal, mestre dos maus intentos o chamarão. No livro de Romanos, no capítulo 1, nos versos 30 a 32, fala assim: sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, invetores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam daqueles que as fazem. E Provérbios, capítulo 14, verso 17, fala que o que se indigna à toa fará doidices, o homem de maus intentos será odiado. Porque a sabedoria, ela realmente reside em evitar realizar qualquer tipo de mal, ou mal de qualquer natureza. Quem planeja fazer o mal, né, inventando novos juramentos, fraudes, métodos de incentivar o pecado e entre outras formas, ele tem essa coisa de ser chamado, por exemplo, como vilão. E a palavra vilão em hebraico na Bíblia traz o significado, remete a um mestre de desgraças. Então ele se torna um líder entre os maus. E a importância da palavra de Deus em fazer a gente refletir que não só gostar, mas realizar, né? Não só realizar, mas gostar de realizar, é aí que caracteriza, né, aquele que é o mestre das desgraças, aquele que realmente vive em perversidade. São aconselhamentos para que, quando nós estamos em sabedoria, buscando a sabedoria, no caminho da sabedoria, a gente consiga perceber, identificar e aí nos apartar desse tipo de comportamento, atitudes, enfim, até muitas vezes de companhia, porque companhia contamina. O verso 9 diz ainda que o pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. O pensamento, né, do tolo, ele é considerado aquele conselho maligno ou malicioso, né? Ele é pecado por essa classificação, por essa condição, por esse condicionamento, né? O homem que é tolo, que é perverso, que é da maldade, ele não dá em seu conselho nada além de pecado, porque não há sabedoria nele, né, que verdadeiramente venha do céu. Ele vive em perversidade e em maldade. Então, não tem como um homem que é mau aconselhar alguém para o bem, nem direcionar alguém para o bem, ou para o bom caminho, ou para um caminho melhor que o dele, porque o caminho dele já é de perversidade e maldade. Ele não tem como guiar, ele estando próprio sujo, alguém para um caminho limpo, né? E consequentemente assim também assim o homem que é zombador, que é esse homem abominável aos homens. Essa tolice, né, por assim dizer, na palavra de Deus, endurecida, que pode ser chamada maldade, perversidade, ela forma esse homem zombador. E aí ela causa, inclusive, repúdio no meio dos homens do mundo. Então a sociedade reconhece o homem mau como homem mau. Não é uma classificação bíblica. Aquele que não crê em Jesus e não conhece a verdade e não pratica a sabedoria, ele é um homem mau. Não é uma classificação bíblica. Na verdade, a sociedade reconhece também o homem mau como aquele que não tem nada de bom para dar em si mesmo, que não consegue produzir nada de bom e que também, por ser dessa natureza, é abominável e deve ser evitado. É abominável e deve ser evitado a todo custo. E o verso 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.
Em hebraico, né, angústia e pouca, essas duas palavrinhas, elas têm a mesma raiz. E aí a gente pode considerar a seguinte reflexão. Nas histórias de Jó, né? Na história de Jó, em todo o seu testemunho de vida, até Jó desfaleceu no dia que ele estava passando a adversidade. Jó, em capítulo 4, versos 3 a 5, fala: Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçaram e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. E aí essa reflexão, né? Se a força nossa é pequena, se a nossa força ela é verdadeiramente, se nós nos sentimos frágeis e pequenos, veja, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que crê no Senhor e na sua palavra, na força do seu poder, se a nossa força é pequena, se nós não temos o que é necessário em nós para resistir ou persistir, e se tudo o que acontece é maior do que nós pelo menos sentimos, do que nós podemos suportar, então nós temos apenas uma solução, que é ir em direção àquele que dá força ao que está cansado e aquele que aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40, versos 29 a 31 diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em momentos de dificuldade é super aceitável parar para descansar, parar para dar uma pausa, respirar e continuar. É uma estratégia valiosa, inclusive, mas melhor é voltar a caminhar do que desistir. E aquele que crê no Senhor sabe que a sua força não está em si mesmo, está no Senhor. E como é que você vai limitar aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra e sustenta todas elas ainda, dizendo que ele não tem o que é necessário para te ajudar? Então, essa é a reflexão dessa noite. Porque esse verso em específico, no dia da nossa angústia, nós somos frágeis, mas forte é o Senhor que nós cremos, forte e grande e poderoso. E Ele vem em socorro para proteger, guardar e sustentar. Mas se não houver a fé, se não houver a confiança, se não houver a crença, então aí as lutas com certeza abaterão aqueles que estão com a sua fé abalada. Melhor é confiar e permanecer do que desistir. Essas são as reflexões dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira nós voltamos, continuando o livro de Provérbios no seu capítulo 24. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e que Deus te abençoe.